Saudações, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador de Biologia e Química e hoje estaremos dando continuidade à nossa temática de matriz energética. Na aula passada, nós trabalhamos o metabolismo dos seres unicelulares. Se você não assistiu o vídeo ou se quer relembrar o assunto, já corra lá, estou deixando a descrição aqui para você, assista o vídeo e depois vem para cá. Hoje nós daremos continuidade a este assunto, trabalhando agora o metabolismo dos seres heterotróficos, só que agora pluri ou multicelulares. É uma temática que eu acho absolutamente fantástica, porque envolve a nossa capacidade de converter energia, ou seja, está ligada à nossa capacidade de falar, pensar, estudar, andar, enfim, de viver. Tem questões aqui que a gente nem imagina que ocorra em nossas células e que é, para mim, uma coisa impressionante. Para você saber mais sobre este assunto e quais as temáticas ou as questões que podem cair no Enem a respeito deste assunto e que já caíram em Enems anteriores, fique aqui conosco e não esqueça, já corra lá também, pegue sua xícara de café, seu lápis, sua caneta, sua borracha, sente em um local confortável e nós vamos agora aprofundar no conteúdo. Eu falo de Altamira, no estado do Pará, no meio da Amazônia brasileira, e vocês já sabem, as margens do majestoso rio Xingu, cheio de energia para ser convertida. Não foi. Né? Por quê? Ainda falta um detalhe. Então, galera, na codificação vou trazer para vocês aqui um elemento central. Vocês gostam de Dragon Ball? O Goku, eu assim, as primeiras temporadas de Dragon Ball eu não gostava muito porque eu achava um desenho muito mal desenhado. E depois até que ficou melhor, mas só que o poder deles, cada vez tem um vilão mais forte, e aí ele tem que adquirir um poder maior, enfim, aí vai ganhando proporções muito gigantescas e eles são extremamente poderosos. E o Goku, ele tem um poder que quando ele é apelão, né? Quando ele não consegue ganhar do vilão, então ele recorre ao poder de todos os seres vivos, ou melhor, a energia de todos os seres vivos daquele determinado planeta. E aí ele então chama a Dikindama e aí suga toda a energia, pede a permissão para adquirir toda a energia dos seres daquele planeta. E aí então concentra tudo isso numa bola de energia e lança sobre o vilão. Me desculpa, pessoal! Por favor, preciso que me emprestem sua energia! Agora! Fica tranquilo, pode usar minha energia. A minha também. Olha só, pode ter a nossa energia. Pode usar o quanto quiser. Ora, então ele vai usar aquele ataque. Eu só tenho lembranças horríveis dele. Muito bem, pode usar, pode usar! A energia do Imperador Frieza! Maldito Kakaroto! Eu não vou ajudar coisa nenhuma! Me perdoem! Ainda não é suficiente. Que droga, vai demorar muito para reunir a energia. Eu espero. Eu estou dizendo que eu espero você. Esse é o seu ataque especial, não é mesmo? Tá pronta! Escuta, Jiren, não vai se arrepender por ter decidido esperar por esse momento. Hora de receber minha técnica suprema, a Genkidama!
Então, galera, agora aprofundando no conteúdo, embora não estranhe se vocês estiverem ouvindo um som diferente, está chovendo aqui, mas não vai atrapalhar. Na verdade, o nosso estudo fica até mais prazeroso, mais gostoso, enfim. Então vamos lá, vamos aprofundar no conteúdo. Na aula passada, nós vimos o processo de fermentação, que é a obtenção de energia, ou melhor, conversão de energia por seres heterotróficos. Nós vamos continuar com seres heterotróficos, mas agora com seres mais complexos, na respiração celular, que nós chamamos. Então, primeiro foi pela fermentação e agora a respiração celular. A respiração celular ocorre em 3 etapas, então é bom lembrar aqui, já começa com um detalhe importante, que é a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Uma coisa importante que tu tem que lembrar são 2 fatores aqui primordiais. Primeiro, onde ocorre cada etapa dessa, tu tem que lembrar as etapas e onde ocorre cada uma delas. Então, a glicólise vai estar ocorrendo no citoplasma da célula. O ciclo de Krebs vai estar ocorrendo na matriz da mitocôndria, matriz mitocondrial, como se fosse o citoplasma da mitocôndria. E a cadeia respiratória vai estar ocorrendo na membrana plasmática da mitocôndria, membrana interna. Lembra que ela tem 2 membranas. Na membrana interna vai estar ocorrendo, então, a cadeia respiratória. Um outro detalhe importante que tu tem que lembrar é que todo o processo da respiração celular, ele trabalha para produzir ATP. E tu tem que lembrar que o ATP é a moeda energética da célula. Lembra da molécula de ATP? Nós vimos no vídeo passado. Se você não lembra ou se você não assistiu, você já corra lá. Olha, estou deixando aqui no nosso vídeo. Corra lá e já assista esse vídeo também para ficar fera deste conteúdo. Então, o ATP é a moeda energética. A célula irá converter a energia que está na glicose, no lipídio, na proteína, para ATP, para ser utilizada imediatamente. Então, a célula pode armazenar na forma de lipídio, na forma de carboidrato, a energia, mas para consumir imediatamente, ela faz o quê? Ela produz ATP. E o ATP é utilizado como moeda energética porque a célula pega a energia do carboidrato, do lipídio, da proteína e converte tudo em ATP para facilitar o processo metabólico, não precisar ter uma enzima para quebrar cada uma dessas moléculas na hora que a célula precisa, então, de energia. Então, ela só tem uma que quebra o ATP, retira energia e, a partir daí, então, a célula pode realizar suas atividades que dependem de um fator energético. Beleza, galera? Então, sabendo dessas informações, vamos então aprofundar agora no conteúdo. Veja, eu vou utilizar a glicose como base por 2 fatores. Primeiro, para não ficar um conteúdo muito extenso, né, e utilizar lipídios, proteínas, né, vou utilizar só o carboidrato e a glicose como base. E segundo, porque também é a glicose que é pedida, então, na matriz de referência do Enem. Então, obviamente, é ela que nós vamos utilizar. Então, tudo começa quando você come. Olha que coisa mais fantástica. Agora, galera, se prepare que nós vamos fazer uma viagem bioquímica relacionando isso com a prática do teu dia a dia de forma fantástica. Absolutamente fantástica, numa coisa que eu acho magnífica. Então, prepare-se. Vamos lá? Então, no momento em que você comeu, você está então ingerindo, entre outros nutrientes, a glicose. Essa glicose então começa já a ser digerida na tua boca, o processo de digestão começa ao mastigar, né? E outras enzimas que estão ali na saliva, mas isso não interessa para nós. Então, quando ela chega no estômago, o teu alimento chega no estômago, começa a ser quebrado então as moléculas, as macromoléculas, os nutrientes, os alimentos começam a ser digeridos no estômago. Depois que eles estão todos quebradinhos, eles vão então para o intestino. No intestino, esses nutrientes então são absorvidos, são ingeridos e jogados na corrente sanguínea.
Eles circulam pelo corpo inteiro, passando por todas as células do corpo, porque todas as células precisam de energia, precisam de nutrientes. Então, mas nós estamos falando da glicose. Muita glicose no sangue, pouca glicose dentro das células. Essa glicose, então, vai entrar na célula por transporte de membrana. Lembra que transporte é esse? Transporte passivo. Então, não tem gasto de energia. Vamos lembrar isso daqui, ó. A célula não gasta energia para colocar a glicose para dentro do citoplasma. Ela entra por transporte passivo, difusão facilitada porque ela é uma molécula grande. C6H12O6 é uma molécula gigante. Então ela entra de forma facilitada pela permease, uma proteína que está na membrana plasmática da tua célula. Entrando no citoplasma, inicia-se já o processo de reação metabólica aqui, na primeira etapa chamada então de glicólise. Para a gente entender a glicólise, como isso vai ocorrer, agora vamos apelar para o nosso holograma, projetando aqui a imagem para ficar mais fácil no modelo mapa mental. Então vamos lá? Então, mostrando agora aqui como irá ocorrer a glicólise, lembrando que está no citoplasma da célula, o processo vai se dar da seguinte forma. Inicialmente, entra então no processo da glicólise aqui uma molécula de ATP. Então, a molécula de ATP entra e vai quebrar a glicose ao meio. Galera, na verdade, entram duas moléculas de ATP. Então, já tem um gasto de 2 ATPs aqui para iniciar a glicólise. Professor, o objetivo dessa reação não é produzir ATP? Como é que gasta 2? Tu vai ver, né, e entender o porquê disso tudo. Mas vamos lá. Então, entra duas moléculas de ATP para ativar a reação. Além de ativar a reação, esses dois ATPs que entram como ATP saem como ADP. Lembra por que disso, né? Adenosina trifosfato sai como adenosina difosfato. Perdeu 2 fosfatos. E esses fosfatos ficam na glicose agora. Eles se fixam na glicose e quebram a glicose ao meio, transformando ela em duas moléculas com 3 carbonos cada. Então, cada molécula dessa com 3 carbonos tem um fosfato incorporado nela. Esse fosfato ele tem 2 objetivos. Nós vamos ver o primeiro deles lá na frente, mas o segundo objetivo é garantir com que essa molécula não saia mais da célula. Ora, se eu estou enchendo dessa molécula com 3 carbonos, que eu vou já dizer o nome dela para vocês, não vou dar spoiler aqui ainda. Então, essa molécula com 3 carbonos, se eu encho dela dentro do citoplasma, ela tenderia a sair a favor do gradiente de concentração. Muita molécula com 3 carbonos no citoplasma, pouca fora, no sangue, ela tenderia a sair a favor do gradiente de concentração. Para evitar que isso ocorra, o que acontece? A célula incorpora um fosfato nela e muda a polaridade dessa molécula, sendo uma polaridade incompatível com a da membrana plasmática. Por isso ela bate na membrana plasmática e não consegue sair. Essa é a primeira objetividade. Olha que coisa mais fantástica. Mas a segunda é ativar a reação. Quebrou essa molécula ao meio e ativou a reação. Agora eu tenho duas moléculas com 3 carbonos com um fosfato incorporado nela, em cada uma delas. A reação irá continuar. Quando a reação continua, chega uma molécula nova chamada então de NAD, como vocês estão vendo aí. O NAD é importantíssimo, nós vamos ver lá na frente por quê. E a esse NAD irá ser então incorporado um elétron na forma de H. E o NAD deixa de ser NAD e passa a ser então NADH. Essa reação ela fornece energia para a célula pegar carona e incorporar um fosfato inorgânico que nós chamamos de Pi
convertendo então esse fosfato em fosfato orgânico, incorporando a molécula com 3 carbonos. Isso está ocorrendo 2 vezes, porque são 2 moléculas com 3 carbonos cada. Esse fosfato inorgânico é incorporado a cada uma dessas moléculas, que ficam agora, cada uma delas, com 2 fosfatos cada. Veja, o fosfato inorgânico, é bom lembrar aqui, ele não tem energia. Então seria impossível pegar um fosfato inorgânico e incorporar na molécula com 3 carbonos, convertendo ele em fosfato orgânico. Não dá para fazer isso. Por que não dá para fazer isso, galera? Porque aqui eu estaria colocando energia na molécula e isso é impossível. Por que é impossível, professor? É a mesma coisa, por exemplo, de eu estar andando na rua e ver uma bola subindo uma ladeira sem ninguém ter chutado. Ou a água subindo também essa ladeira. Não dá para fazer. O contrário é possível. Dá para soltar água em cima e ela vir descendo naturalmente, ou a bola também. Mas o oposto não daria. É a mesma coisa de tentar pegar o fosfato inorgânico e incorporar a molécula com 3 carbonos. Por isso, a célula pega carona na reação que converte o NAD em NADH e pega o fosfato inorgânico, que nós chamamos de pi, e incorpora na molécula com 3 carbonos. Essa molécula com 3 carbonos, agora com 2 fosfatos, irá perder cada um deles, convertendo cada molécula de ADP, que a célula vai achando no citoplasma, e transformando em ATP. Então, ora, se as 2 moléculas com 3 carbonos têm 2 fosfatos, ela pode pegar um ADP e converter em ATP, outro ADP e converter em ATP. No final, cada molécula com 3 carbonos irá, então, produzir 2 ATPs. Eu tenho, então, 4. Se a célula utilizou 2 ATPs no início da glicólise e produziu 4, eu tenho então um saldo de 2. Eu já tenho um saldo de ATP na glicólise, no início da glicólise. Outro fator importante aqui, sim, 2 ATPs e 2 NADH que foram produzidos. Isso é importantíssimo. E um outro detalhe que nós temos que lembrar aqui é que a célula não utilizou oxigênio nessa reação. Então, nós chamamos essa primeira reação, que é a glicólise, que ocorre lá no citoplasma, de fase anaeróbica, porque não teve a utilização de oxigênio pela célula. Beleza, galera? Então, e o produto final formado a partir dessa reação são 2 moléculas com 3 carbonos sem fosfato, chamada de piruvato. Então, resumindo, ao final da glicólise, que está ocorrendo no citoplasma, nós temos então, vamos lá, a entrada de uma molécula de glicose que é C6H12O6. Essa molécula é quebrada, transformada em 2 moléculas com 3 carbonos. A ela é incorporado um fosfato para que fique na célula. Depois, pegando carona na reação que converte o NAD em NADH, em cada uma dessas moléculas com 3 carbonos é incorporado um fosfato orgânico, que era o pi. Agora eu tenho a produção de 2 NADH e 2 moléculas com 3 carbonos que tem 2 fosfatos cada. Esses fosfatos são transferidos para os ADPs, que são convertidos em 4 ATPs. Eu tenho agora um saldo de 2 NADH, de 2 ATPs, porque eu utilizei 2 no início e produzi 4, sobrando 2. Então eu tenho um saldo de 2 NADH, 2 ATPs e 2 piruvatos, que são as moléculas finais com 3 carbonos cada. Esses piruvatos é que entrarão na mitocôndria para continuar a segunda etapa da reação metabólica de conversão de energia, que nós vamos ver agora.
Então, galera, chegamos ao ciclo de Krebs, o terror de todos os educandos. Para vocês aprenderem, então, eu vou ter que apelar. Eu vou ter que jogar uma magia energética em vocês e daí vocês despertarão para este grande ciclo metabólico. Por isso, antes de aprofundar no ciclo de Krebs, então, vamos entendê-lo profundamente com o início do processo em piruvato, acetilcoenzima A, oxaloacetato, citrato, cis-aconitato, isocitrato, oxalosucinato, alfa-glutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, L-malato, oxaloacetato, ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico. Enfim, né? Então, galera, para a gente entender este ciclo que eu acabei de mostrar para vocês, nós precisamos partir do seguinte entendimento. Então, obviamente, não é magia, é ciência. Então, vamos para a ciência. Vamos lá? Pegar aqui no nosso holograma, projetar aí para vocês e então vamos aprofundar no ciclo de Krebs. Não tem segredo, não tem magia, tem que estudar mesmo, não tem outro jeito. Veja bem, embora pareça, né? Vocês viram aí, embora pareça, mas não é. Enfim, então, o ciclo inicialmente ele tem este nome, ele pode ser chamado de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Ciclo de Krebs porque, obviamente, o cientista que o descobriu foi Krebs. E ciclo do ácido cítrico porque ele inicia-se no processo do ácido cítrico e é isso que nós vamos ver agora. Lembra como terminou a glicólise? Ela terminou com 2 piruvatos. Então, obviamente, estava ocorrendo lá no citoplasma. O que vai acontecer agora? Este piruvato vai entrar dentro da mitocôndria. Lembra que o processo energético ocorre na mitocôndria? Pois é. Esses piruvatos entram na mitocôndria. Então, obviamente, estarão ocorrendo 2 ciclos de Krebs de cada glicose que entra na célula. Nós vamos ver um, mas saibam que está ocorrendo em dupla. Quando o piruvato entra na mitocôndria, ele só consegue fazer isso se ele for quebrado. Então, aqui eu já tenho a quebra do piruvato. Veja, lembra quantos carbonos tem a glicose para a gente entender o padrão? Tem 6, né? O que irá acontecer no processo da respiração celular é que a glicose irá perder todos os seus 6 carbonos. Esses carbonos virarão o quê? CO2. Que depois vão sair da célula na nossa respiração. Professor, é assim? É. Por isso que aquilo que a gente come, que é metabolizado, sai de nós pelo nariz. O que sai por outro lugar é aquilo que nós não metabolizamos, é aquilo que não serve para nós, é resíduo, não presta. Entenderam? Mas aquilo que a gente metaboliza sai de nós através da respiração pelo CO2. Olha que fantástico. Eu disse para vocês que tinha muita coisa fantástica aqui, para além da nossa magia. Pois é. Então, entrou a glicose na célula com 6 carbonos, sairão também 6 moléculas de CO2. Então, a glicose precisa ser quebrada em 6 partes. Ela já foi dividida em 2 piruvatos. Só que mais do que isso, a glicose também será oxidada, tá? E aí nós vamos ver que esse processo de oxidação é um dos processos mais importantes na produção de energia. Para finalizar, para a gente entrar propriamente dito no ciclo de Krebs e aprofundar no conteúdo, o ciclo de Krebs produz apenas um ATP, como está ocorrendo em dupla, 2 ATPs. Porém, o saldo energético aqui vai ser tão grande que ele é basicamente responsável por 95% da produção de energia dos seres vivos, dos seres autotróficos heterotróficos que fazem respiração celular. Mas vamos entender.
Então, o piruvato, ao entrar na mitocôndria, como vocês já estão verificando aí, ele vai ser, então, quebrado, perfeito? E aí eu retiro já um CO2 daqui e encaixo nele uma estrutura chamada coenzima A. E ele passa a ser um acetilcoenzima A. Deixa de ser um piruvato e passa a ser um acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A tem 2 carbonos agora, porque saiu um CO2, lembra disso, né? A essa acetilcoenzima A, então, vai ser instalado um oxaloacetato, que tem 4 carbonos. A estrutura toda fica com 6 carbonos e passa a ser chamada, então, de citrato. Quem é o citrato, galera, que inicia o ciclo? É o ácido cítrico. Por isso, o ciclo de Krebs também é conhecido como ciclo do ácido cítrico. Esse citrato, ele agora vai continuar no processo do ciclo, a ele é encaixado água para retirar uma hidroxila que está ali, mas isso vocês não precisam aprofundar nesse passo aqui, lá no ensino superior. Se vocês forem fazer bioquímica, vocês vão ver isso. Mas aqui nós não precisamos aprofundar nisso, graças a Deus, né, professor? Pelo menos isso, né? Mas alguns nomezinhos aqui do ciclo tu vai precisar lembrar. Então, para trocar a hidroxila de local, a água entra, a água sai e esse citrato ele vira então um cis-aconitrato, depois ele vira um isocitrato, para depois ele ser ainda oxidado. Quando ocorre a oxidação, ele vira um oxalosucinato. Por isso que ele tem essa nomenclatura, oxalo, que ele foi oxidado. Quando ocorre esse processo aqui, vocês estão vendo aí no nosso holograma, estou vendo aqui no meu computador, que entrou um NAD. Quando esse NAD entra, ele sai como NADH. É esse o processo que faz a oxidação do isocitrato, transformando ele em oxalosucinato. Oxalo, porque ele oxidou e incorporou no NAD um hidrogênio, que é um elétron. Quem doa elétron oxida. Então, ele doou elétron para o NAD e o NAD virou, então, o NADH, oxidando o isocitrato, transformando em oxalosucinato. O oxalosucinato continua perdendo energia no processo do ciclo e vira, então, um alfa-cetoglutarato. Esse é o nível mais baixo de energia aqui. É nesse momento que é produzido ainda um gás carbônico. Quando é produzido um gás carbônico, é mais um carbono da antiga glicose lá que está sendo perdido, só resta mais um para ser perdido. Lembra lá, né? E aí, o que vai acontecer aqui? Quando ela perde esse CO2, que chega ao nível mais baixo, nós vemos que ocorreu aqui uma descarboxilação. Descarboxilar significa retirar CO2 da glicose, né, e degradando ela, quebrando ela. Esse processo depois vai produzir ainda um NADH, mais um NADH, para transformar o alfa-cetoglutarato em succinilcoenzima A. Sempre que essa coenzima A entra na história, é para a célula pegar carona para avançar no processo energético. Veja que ali ela está no nível mais baixo de energia. Então ela precisa ir subindo a energia, igual nós fizemos lá no nosso encantamento aqui, né? Vai subindo o nível de energia. Por isso a coenzima A vem, eleva o nível de energia da célula, mas oxida, da célula não, da molécula, mas oxida ela, doando mais um elétron para transformar o NAD em NADH, e aí eu já tenho 2 NADH que são produzidos aqui, e com isso também CO2 que estão sendo retirados. Daí o que acontece? Esse succinilcoenzima A, com um nível de energia agora maior, ele consegue ser transformado num succinato, ele consegue ser convertido num succinato, e para isso ele pega um GTP, com a carona que ele pegou com o com a coenzima A, ele pega a carona, também pega um GTP e transforma esse GTP em um GDP, desculpa, e transforma esse GDP em GTP.
Professor, não era ATP? Sim, mas aqui no ciclo de Krebs ele utiliza uma guanina em vez de uma adenina, por isso fica GDP, que é convertido em GTP. Mas a célula rapidamente pega esse G, tira ele, coloca um A e vira um ATP. Então nós já temos 2 NADs produzidos em cada ciclo e agora um ATP no processo, além dos gases carbônicos que estão sendo retirados. Ainda, esse succinil-CoA ele vai ser transformado no succinato e o succinato então vai ser convertido em fumarato. Nesse processo de conversão de fumarato, aí a energia já está baixando, a célula ainda tem força para pegar um elétron e transferir para um FAD. O FAD é menos energético do que o NAD. No percurso, depois nós vamos ver lá na frente que o NAD dá origem a 2,5 ATP. O FAD é 1,5 ATP, mas isso é lá para frente que nós vamos ver. Então ele é mais fraco de energia. Ela pega já o final que a molécula tem de energia, transfere este elétron para o FAD e ele vira FADH2. Perfeito? Depois o fumarato ainda será convertido em L-malato e finalmente o L-malato em oxaloacetato, esperando uma nova acetilcoenzima A entrar para que o ciclo continue novamente transformando essa acetilcoenzima A em ácido cítrico para começar um outro ciclo de Krebs novamente. Então tá aí o ciclo de Krebs com todo o seu processo energético, mostrando para vocês, absolutamente fantástico. Nós temos o saldo final, então, vamos contar lá, um FAD, 2 NAD e um ATP. E os gases carbônicos foram tirados, os hidrogênios também foram tirados na forma de elétron e a molécula de glicose foi completamente degradada. Perfeito, galera? Então, galera, ficamos por aqui. Ainda falta a cadeia respiratória para fechar o metabolismo da respiração celular em seres heterotróficos. Isso é importante de se lembrar. Mas essa temática já é uma outra história para um próximo vídeo. Por hoje é só. Não esqueça já de curtir o vídeo. Também, se não for inscrito, se inscreva no canal e senta o dedo lá no sininho para ficar por dentro de todas as notificações, bem como do próximo vídeo sobre cadeia respiratória. Então, também deixe suas dicas aqui nos comentários, bem como dúvidas, e compartilhe o vídeo com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo também. E até na cadeia respiratória para fechar esse magnífico metabolismo energético. Vocês não perdem por esperar. O que vem por aí ainda é muito fantástico. Na verdade, é a parte mais impressionante para mim desse ciclo metabólico que nos mantém vivos para poder estudar e passar no Enem. Até lá, falou!